Olá, alunos! Sejam bem-vindos novamente. Eu sou a professora Marcela. Estou aqui mais uma vez para falar com vocês um pouquinho sobre desenvolvimento sustentável. Bem, aula passada a gente falou um pouquinho das cidades sustentáveis e hoje nós vamos falar aqui da questão da mobilidade urbana no Brasil, ok? Bem, a mobilidade urbana é a forma e meios utilizados pela população para se deslocar dentro do espaço urbano, tá? Então, o que acontece aqui? Eu coloquei essa imagem aqui para você ver o que, como nós falamos também no vídeo passado, elas são várias as formas, tá? Elas são várias as formas. Você vai pensar como as opções que as pessoas têm de se locomoverem dentro do meio urbano são muitas, tá? Para avaliar a mobilidade urbana, é preciso levar em conta fatores como. Então, quando você vai analisar essa questão da mobilidade urbana dentro de determinado território, o que você tem que analisar? A organização do território. Como que esse território ele se organiza? Por exemplo, lembra que eu falei para vocês que você tem as vias para ali dentro do território ali, né? Você tem as áreas centrais e você tem principalmente aquele escoamento de mercadoria que é o fluxo do quê? De caminhões e carretas. Porque vocês imaginam se esse caminhão ou se essa carreta fosse ali para dentro e andasse como todo mundo? Com os carros domésticos ali que a gente fala? Nossa, seria um caos ainda maior, né? Bem, então nós temos o quê? A organização do território. Então é claro que existem, né, cidades e cidades, principalmente dentro do território nacional. Tem cidades que o fluxo ele é maior, tem cidade que o fluxo ele é menor, tem cidade que o investimento e as melhorias elas são maiores também, são mais bem vistas, né, e elas são feitas assim no espaço de tempo curto, por exemplo. Então você consegue ver essa melhorias no transporte ou até mesmo nas ruas e na pavimentação e nas estradas mais rápido que outros destinos às vezes, né, que outras cidades. Então assim, como que esse território ele se organiza, como que ele se estrutura, né, em termos de mobilidade, tá? Por exemplo, você tem grandes centros, né, por exemplo, a cidade de São Paulo. Como eu falei para vocês, a população, a cidade é tão grande que a população se divide em bairros, né, subdivide em bairros. Então, a pessoa faz um esforço muito grande para que ela consiga emprego neste bairro. Porque se ela tiver que trabalhar em outra zona, outra zona territorial, ela vai de transporte, ela demora 1 hora, 2 horas para chegar, tá? Inclusive para voltar. Então, assim, é muito longe, né? Então, as pessoas se subdividem em bairros, para vocês verem como que essa população, nós vamos falar aqui também, ela é mais distribuída, tá? Fluxo de transporte de pessoas e mercadorias, como a gente falou. Então, eu tenho o fluxo de pessoas e lá, como escoamento, eu tenho a questão das mercadorias, né? Que são os caminhões, são as carretas, né? Alguns lugares você também tem transporte ferroviário ainda para isso. Então, assim, isso precisa ser analisado. Os meios de transportes utilizados. O que a população mais usa? Aqui na minha cidade, a população usa mais carro. Aqui na minha cidade, 70% da população usa ônibus. Tá? Então, assim, varia muito. Então, em termos de mobilidade urbana, você precisa analisar esses fatores, tá? Eu coloquei aqui para vocês algo bem interessante. Eu coloquei aqui para vocês a questão o quê? Da distribuição de pessoas no território nacional, tá? Porque às vezes a gente fala, eu gosto muito de mapa. Porque eu acho que quando você olha, você enxerga, você consegue fazer a relação do que eu tô falando melhor, tá? Então, isso se chama o quê, professora? Na geografia, a gente chama isso de densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado, tá? Para você ver, assim, quais estados pelo Brasil tem mais gente, trocando em miúdos, tá? Então, aqui, o que a gente acontece, ó? Aqui, a primeira coisa que a gente observa no mapa do Brasil, a gente percebe que é diferente. Não são todos os estados que têm a mesma quantidade de pessoas.
tá? Primeira coisa que a gente observa. Então, o que a gente percebe aqui? Eu gostaria de mostrar, assim, a diferença em termos de território, tá? De ocupação de território, ok? Ó, o que tá amarelinho aqui, ele tem de 2,01 a 4,69 habitantes por quilômetro quadrado. Beleza? Agora, olha quem tem mais. A diferença, olha o salto que isso dá. De 2, ele vem para 76,25 a, olha só o absurdo, 444 pessoas por quilômetro quadrado. Vocês estão vendo que como que essa diferença aqui, ó, ela é absurda, tá? Então, aqui o que a gente percebe? Que a população ela é muito mais distribuída no Brasil. Mas muito mesmo. Olha só, você tem aqui, ó, 4 para 444. Então, vocês imaginam, nesses aqui onde está mais vermelhinho, né, que a gente percebe aqui, nós temos bem aqui, ó, o Distrito Federal, né, que é Brasília. Aqui nós temos, né, a região sudeste do Brasil. Então, nós temos aqui São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Nós temos aqui umas cidades do Nordeste, depois Sul, né? O Rio Grande do Sul nem tanto, é mais Paraná e Santa Catarina. Aí você vem aqui, já vai aliviando. Aí você vem aqui para o Espírito Santo, Minas, né? Aí você vai subindo aqui essa porção até lá para o norte. Aí o que você percebe? Aí você vai entrando aqui para o Brasil. Então, quanto mais você entra, mais vai para o norte, centro-norte aqui, você vê que aqui a população já está mais espaçada, tá? E você percebe o quê? O que você percebe? O tamanho do território. Vocês perceberam o tamanho do território? Né? Seria muito mais fácil, né, prof? Poxa vida, mas olha o tamanhozinho aqui, né, do território aqui do Rio de Janeiro, né? Por que não pega essas pessoas aqui e coloca aqui, por exemplo? Ou pega essas pessoas e coloca aqui, por exemplo, tá? O que acontece? Essas pessoas, tá, que moram aqui, elas têm uma qualidade de vida completamente diferente de quem vive nos outros países, nos outros estados menos populosos. Vocês vão de convir? Por exemplo, o tempo que uma pessoa aqui no Mato Grosso do Sul demora para pegar um ônibus, você acha que é o mesmo que a pessoa lá no São Paulo, até mesmo Santa Catarina e Paraná demora para pegar um ônibus? Para chegar no trabalho. O ônibus, a condução que essa pessoa pega, tá cheio? Como que vocês imaginam isso? Tá cheio? Ah, tá mais ou menos, né? Não, tá lotado, tá? Então, o que acontece? As intervenções feitas nos estados mais populosos e principalmente as questões de medidas de políticas públicas voltadas para a mobilidade urbana, elas são muito mais intensas nesses lugares mais populosos. Concorda comigo? Ok, pessoal. Bem, a frota, eu coloquei isso aqui, tá? Isso aqui é bem tradicional, por exemplo, você pode pegar aí. É um feriado, por exemplo, feriado nacional, todo mundo saindo ali pro litoral, né? A gente tem Rio, São Paulo, tá desse jeito a estrada, né? Ou voltando aí no dia típico, na hora do rush, voltando de um dia de trabalho, e aí chove. Tá? Inunda. Cidades grandes, cidades metrópoles, tem pontos graves, problemas graves de inundação. Então, isso acontece aqui, ó. Tá? É desse jeito. Vocês imaginam você demorar 1 hora, 2 horas para chegar na sua casa de carro? É isso aí. Bem, frota de automóveis brasileira cresceu nos últimos 10 anos, é o que eu estava falando para você, 400%. Então, vocês imaginam, em 10 anos... A frota de carro no Brasil, ela quadriplicou, tá? E é para onde que foi tudo isso de carro? Tá aqui, nos centros urbanos, desse jeito aqui, ó. Tudo amontoado, tá? Essa é a realidade de mobilidade urbana nos grandes centros. É claro que você tem boas iniciativas, claro, como a gente vai falar aqui.
de escoamento e tudo mais. Você tem abertura de vias, né? O projeto de engenharia, eles são cada vez melhores. Você tem o metrô, né? No Rio de Janeiro você tem o BRT, que é aquele trem sob trilhos, que é aquele trem, né? Ele não é subterrâneo, né? Ele é nas ruas e tal. Tudo para melhorar isso, né? Então, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Já a construção de transportes alternativos e coletivos, como o metrô de superfície, que é esse que eu acabei de comentar, não apresentou o mesmo índice de aumento no período, né? Então, é claro que tem cidades que é implantado, né, implementado, mas às vezes não tem o mesmo êxito, né? Às vezes as pessoas preferem continuar utilizando os meios de transportes que já utilizavam antes, né? Como eu falei para vocês, a questão cultural de cada local, tá? Atualmente, as cidades que mais sofrem com inchaço de trânsito, isso aqui é um inchaço de trânsito, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. Então, aqui tem assim, ó, na cidade de São Paulo, prestem atenção, 5 milhões de pessoas viajam diariamente em ônibus, enquanto 4 milhões utilizam o metrô. Então, vocês imaginam o que é todos os dias 5 milhões de pessoas pegarem ônibus, 4 milhões de pessoas utilizarem o metrô. Então, vocês imaginam o projeto, tá? A questão da implementação da mobilidade urbana que precisa ter essa região. Imagina, né? São projetos gigantescos, né? A cidade conta com uma frota de quase 7 milhões de veículos privados, tá? Na cidade de São Paulo foi implementado um projeto de rodízio de carros, né? Não deu muito certo porque as pessoas que queriam continuar andando com seus carros, né? Compraram 2 carros, cada um com uma placa, né? Então, de segunda, quarta e sexta, ele sai com um carro ímpar, ou terça, quinta e sábado, ele sai com um carro par. Então, não deu muito certo, né? Mas foi uma iniciativa boa, funcionou por um certo tempo. Tem pessoas e pessoas que respeitam essas novas políticas, novas condutas, mas tem aquelas pessoas que se adaptam e tentam aí dar a volta e continuar fazendo do jeito que sempre fizeram, né? Bem, a prática de mobilidade urbana sustentável já é comum, mesmo no Brasil, com a implementação das chamadas veículos sob trilhos, né? Então, nós temos algumas alternativas que eu coloquei aqui para vocês. Os veículos sob trilhos e como metrôs e trens de superfície, como eu falei, e também a questão dos patinetes elétricos, das bicicletas que são alugadas, né, por qualquer pessoa. Enfim, basta você ter um aplicativo, você consegue alugar no centro da cidade, tá? Mas, porém, tem cidades que você não pode construir isso. Às vezes você tem cidades que já que cresceram, a maioria delas no Brasil, elas cresceram sem um projeto urbano correto, né? Elas foram se adequando, né, à questão do crescimento urbano, né? Foram mais pessoas chegando do campo e elas foram criando bairros, foram se agregando bairros e não se estruturaram, tá? Logisticamente não se prepararam para esse aumento urbano, tá? Então tem muita cidade que não dá, é impossível mexer, não dá para mexer em determinadas regiões. Então você tem aqui os teleféricos, elevadores e escadas rolantes como alternativas, que é o que o seu material traz, né? E também nós temos aqui o carro elétrico, né? Não só as motocicletas, mas também nós temos o carro elétrico. Seria uma alternativa, afinal ele é movido através de energia renovável e ele não faz barulho, tá? Mas então, como eu falei para vocês, a questão da cultura, às vezes ela é uma barreira, né? Às vezes não é todo mundo que gostaria, não acha atraente andar, né? Até mesmo pelo design, enfim, né? Por N motivos, que não acha legal andar num carro elétrico, tá? Bem, além do transporte motor, a mobilidade urbana sustentável deve atender ao conforto de quem prefere mover-se a pé. Por isso, as calçadas devem estar em boas condições. Isso é também um desafio, né? As questões das ciclovias que eu falei para vocês. Não só para pedestres, mas para cadeirantes, né? Deficientes visuais.
e pessoas com mobilidade reduzida, tá? Então, assim, às vezes a gente fica muito focado na questão do transporte, né? E a gente esquece de quem se locomove a pé, pelas ruas, pelas calçadas, né? Então, você precisa ter uma sinalização também bem feita, né? Bem harmoniosa, né? E também a questão do acesso, a acessibilidade, ok? Bem, pessoal, a gente falou um pouquinho aí mobilidade urbana, mas na próxima aula nós vamos ser um pouquinho mais específico, que nós vamos falar exclusivamente sobre a lei da mobilidade urbana, ok? Muito obrigada, bons estudos, até a próxima.